É nesse computador aqui que eu já tenho mais de 65 projetos de sistemas e aplicativos empresariais. E antes o que eu levava 30 dias para receber, hoje eu recebo em apenas um dia de trabalho. Antes eu ficava 30 dias trancado dentro de uma empresa, trabalhando para outra pessoa, e hoje eu faço os meus próprios softwares. Hoje eu recebo todo o valor para mim. E são softwares simples, todos desenvolvidos por mim em casa. Galera, e antes de trabalhar com isso aqui em casa, eu era auxiliar de fábrica. Se você já está gostando do vídeo, clica no curtir e se inscreve no canal. Isso aí me ajuda bastante. Também escreve aqui nos comentários qual a dica que vai te ajudar mais, qual a dica que está te ajudando aqui nesse vídeo. Isso me ajuda a melhorar os conteúdos e trazer mais informações aqui para você no canal. E para quem que eu faço isso? São lojas, mercados atacados, indústrias, padarias, confeitarias, metalúrgicas, engenharias, muitos softwares aqui. Tem até apps meus aqui de hobbies. Então, tem diversos aqui. E durante a semana eu recebo essas mensagens aqui de vários estados do Brasil para desenvolver um projeto para pessoas e empresas. Dá um pause aqui e olha só esses projetos, projetos simples e bem interessantes de fazer e que pagam muito bem. E nesse vídeo você vai aprender como que isso me trouxe liberdade e o que você está perdendo por não trabalhar em casa com tecnologia e ter um software seu. E o que é esse tal de 30 dias em um? Eu sou o Márcio De Vitt do Programar na Prática e eu ensino um método para você receber em apenas um dia de trabalho aquilo que você leva 30 dias para receber trancado dentro de uma empresa. Eu não sei se você ganha 1.000, 2.000 ou 5.000 reais por mês, mas eu ensino esse método mesmo para você que está começando do zero, de uma maneira simples, a receber esse valor em apenas um dia de trabalho, assim como aconteceu comigo. Qual é a grande vantagem de você receber esse 30 dias em um? Então eu já vou contar como foi comigo, vou mostrar aqui os meus softwares. E olha só, você não precisa ter 65 projetos. Eu vou mostrar aqui que somente com 2 aqui você já consegue ganhar bastante, já consegue ganhar bem. Mas o que eu quero que você foque, o seu foco tem que estar ligado nisso aqui, ó. Que você tem a ganhar com esse método. Você tem a ganhar liberdade. Isso para mim não teve dinheiro que pagou isso, o que eu tenho hoje. Principalmente da liberdade. Antes eu queria ganhar muito bem, mas não é só ganhar bem. Não adianta você ganhar bem e ser escravo. Primeira vez que isso aconteceu na minha vida, eu coloquei esse valor no meu bolso e ali eu já tinha pagado todas as contas do mês e ainda depois eu conseguia passar mais tempo com as pessoas que eu amo. Consegui mais liberdade. Então você imagina, um software mais básico que eu tenho, que é esse aqui, olha só esse software aqui, ó. O software aqui é o mais básico que eu tenho. Na instalação, eu chego lá, instalo ele e recebo R$ 1.500. Eu faço a instalação e o treinamento em apenas 2 horas de trabalho. Essa é a versão básica dele. E ele apenas tem cadastro de clientes, fornecedores, produtos e a parte de nota fiscal eletrônica. Assim que ele começou, com a parte de clientes, fornecedores, produtos e nota fiscal eletrônica. Hoje ele já tem financeiro, relatórios, controle de usuários. Mas no início não foi assim. Ele era super básico. E quando eu coloquei esse valor de R$ 1.500 em apenas 2 horas de trabalho, já tinha todas as minhas contas pagas no mês. E naquele tempo eu já tinha mais liberdade de sair com a família. Hoje eu consigo pegar meu computador, meu notebook e sair a viajar, sem problemas com dinheiro e sem problemas com tempo, com problemas de ter que voltar embora. Porque eu consigo fazer todo o meu trabalho online. Hoje eu tenho os meus softwares rodando no piloto automático e recebo mensalidades por eles estarem rodando pelas licenças dos meus softwares nas empresas. Então antes eu era limitado, eu tinha que ficar trancado dentro de uma empresa 30 dias para conseguir receber meu salário. Hoje recebo esses valores em apenas um dia de trabalho. Antes eu não poderia tirar férias quando eu queria. Hoje eu consigo escolher o dia, o tempo, o mês e quando eu quero ir e quando eu quero voltar. Para mim a transformação maior foi a liberdade. Liberdade em dinheiro, liberdade em tempo, liberdade geográfica, de pegar esse meu computador, esse meu notebook aqui
e sair a viajar para onde eu quero e quando eu quero e com quem eu quero. Hoje eu tenho uma empresa com duas divisões. Uma parte cuida da infraestrutura, da tecnologia dentro das empresas e a outra parte cuida do desenvolvimento do software. E com esse software básico aqui, eu instalo e faço um treinamento e recebo R$ 1.500. Mas desse mesmo software aqui, eu tenho a versão média dele, que ele é R$ 2.900. E também tenho a versão avançada dele, que é R$ 6.900. Tem uma outra que eu coloco nas empresas conforme eles precisam. Dependendo da cultura da empresa, eu faço toda uma modificação e aí o valor dele fica acima de R$ 14.000. Tudo depende da necessidade das empresas. Então, geralmente, o que faz mudar o preço desses softwares aqui é a questão de ter que, quando eu faço a instalação, eu já tenho ele pronto. Para mim é mais simples, eu vou lá e coloco no cliente, que vai me dar um dia de trabalho. A versão média, geralmente, ela dá 4 dias ou talvez uma semana de trabalho. E na versão que eu tenho mais avançada, é algo como eu tenho softwares na área médica, na área ambulatorial, aí já é mais complexo, porque tem os laudos de exames, então precisa ter um controle e uma verificação maior, um cuidado maior. Então é algo que precisa entrar em cada lugar, tem uma cultura diferente e eu deixo o software conforme eles precisam. Então vai aumentando o preço. Esse mesmo software, com um software só, eu consigo fazer vários softwares. E também eu tenho esse app aqui, olha só. É um sistema de gerenciamento empresarial em aplicativos. Olha só que legal essa parte aqui. Isso começou a surgir bastante para mim agora. Eu sou chamado muitas vezes dentro de uma empresa que lá já está rodando um software, mas eles precisam de um aplicativo. E muitas vezes eles até podem ter um aplicativo, mas eles pedem um novo aplicativo para fazer algo específico, para fazer uma integração para uma área, para uma determinada área da empresa. E olha só, é um caso recente que aconteceu bastante para mim em atacados. E pediram para fazer o quê? Um aplicativo para colocar para os vendedores na rua fazer seus pedidos. E aqui, nesse caso aqui, olha só, eu coloco aqui minha senha e ele faz a parte do gerenciamento aqui que ele mostra o faturamento. Olha só, está carregando o faturamento aqui da empresa. Aqui tem as opções dos itens mais vendidos, itens no estoque, clientes, fornecedores. E o interessante aqui de clientes e fornecedores, vou acessar aqui, é que ele consegue fazer a interação com eles. Ou seja, eu clico aqui, posso fazer a busca aqui, clico em cima do meu fornecedor e eu tenho a opção de fazer uma ligação para ele, enviar um WhatsApp ou obter a localização. Para quê? Quando eu clico aqui, eu posso ir até lá ou fazer uma chamada dele para minha loja. Isso serve bastante aí para os deliveries também. Então, tudo isso aqui, o que acontece? Eles já podem ter um software rodando lá, mas vão te chamar para quê? Para colocar um software para fazer a integração. Então, você tem que estar ligado nisso aí também. E além de ser prático e deixar tudo o que precisa, só o que precisa na mão do cliente, ele consegue ter todo o gerenciamento da empresa dele de uma forma muito mais prática, muito mais leve. Então, por que trabalhar com tecnologia? Porque é o mercado que mais cresce. Por que trabalhar com tecnologia em casa? Porque você tem um alto lucro e um baixo custo. Por que trabalhar com tecnologia? Porque muitas empresas que já têm software, eles querem um software novo, um software atualizado. E quem não tem, está procurando alguém que tenha competência de fazer. É o grande caso de um atacado que eu atendi. Quando eu cheguei nesse atacado, a empresa estava uma semana sem conseguir operar. Por quê? Porque o sistema estava travando. E é nesse ponto aqui que, quando eu fui entrar nesse mercado, eu ficava pensando, mas já tem muita gente que faz software, já tem grandes empresas que fazem software, eu vou ser somente mais um fazendo. Será que eu vou ter espaço? Será que eu vou ganhar? E hoje o meu software ele é 3 vezes mais caro do que o preço do concorrente. E eu vou mostrar para você aqui, ó, uma listagem. Olha só essa listagem aqui, ó, de novas propostas que chegaram para mim. Em 2019 eu comecei a fazer essas anotações, por quê?
eu já não precisava mais correr atrás de clientes, os clientes que corriam atrás de mim, porque eu já tinha uma fila grande de espera para fazer software e eu não estava mais conseguindo atender de tantos pedidos que eu tinha. E olha só, são sistemas simples, aplicativos que você pode fazer em casa, de gerenciamento de barbearias, mercados de bicicletas, de contabilidades, metalúrgicas, de colchões, olha só, gerenciamento de mercados, farmácias. Ó, isso foi 12 que eu deixei de atender em 2019. Já em 2020 eu deixei de atender 25 empresas, eu deixei de ganhar um bom dinheiro. Ou seja, por quê? Porque no momento que você vai instalando mais softwares, e essa aqui é a primeira meta sua, deixar um software rodando, deixar um software no ar. No momento que você coloca um software no ar, você começa a se tornar uma referência. Muitas empresas, pessoas começam a procurar você. Quando você faz uma postagem na internet que você desenvolveu algo, muitas empresas e pessoas de vários estados vêm te procurar para desenvolver algo. Então você se torna uma referência. Então eu aprendi a como me tornar uma referência, a como fazer um software mais prático, mais rápido, que eu tenha um desenvolvimento mais rápido, mais prático, e eu entendi o que é o software certo, o que chega nas empresas aí que mais estão querendo, aquilo que eles mais querem. Não é porque eles estão pedindo pelo meu software, não é isso, é porque eu sei o que eles precisam. Então eu consigo entregar aquilo que eles precisam de uma maneira muito mais prática e mais rápida. E nesse atacado que me procurou para fazer um software, ele já estava uma semana trancado, porque o software era travado, não tinha suporte, era lento, então tinha vários problemas. Assim como eu encontrei essa empresa, me encontrou, tem outras empresas precisando de softwares mais rápidos. E quando ela precisou de suporte, a empresa que vendeu o software para ela tinha comprado um software de outra empresa que já não trabalhava mais no mercado, então eles não tinham mais como atender eles. Olha só a gravidade do problema. Assim que eu encontrei esse atacado, encontrei também transportadoras com caminhões, vários caminhões no estacionamento parado porque não conseguia emitir uma nota fiscal eletrônica. Assim também encontrei outras empresas que estavam sem conseguir trabalhar porque o software estava travado. Então, essa era uma preocupação muito grande que eu tinha, a preocupação que, Márcio, mas será que você vai conseguir atender? Será que você já tem outras empresas grandes? Você vai conseguir entrar nesse mercado? Foi aí que aconteceu esse grande start. Eu me liguei nisso. Porque antes de começar a trabalhar nesse mercado de tecnologia, muitas empresas, muitas lojas, onde é que eu estava, muitas lojas começavam a reclamar e às vezes falavam para mim que não tinha nada a ver. Às vezes eu estava numa fila e eles falando, esse sistema é muito lento. Talvez já aconteceu isso aí com você. Você está lá numa fila para pagar uma conta, ou você está esperando num delivery, ou se você está num restaurante ou em qualquer lugar, e o atendente lá, o caixa, a pessoa que está usando o sistema, reclama que o sistema é lento, trava, tem enormes problemas. E eu comecei a me ligar nisso aí. Eu pensei, cara, se tem alguém reclamando, deve ter mais gente. Aí eu comecei a ficar ligado nisso e começou a aparecer várias oportunidades, pessoas reclamando dos seus softwares. Olha só que interessante, pessoas reclamando do seu software. Foi aí que nesse momento eu entendi que tinha um mercado muito bom para atender, porque por mais que já tinha sistema, eles precisavam de algo mais atualizado, algo melhor. Então eu quero que você entenda que isso é uma grande oportunidade. Aonde que eu entendi que isso é uma oportunidade é onde que eu entrei com o software e aí eu comecei a estudar. Bom, o que precisa ter no software? Ele tem que ser prático, tem que ser rápido, eu tenho que ter um bom suporte, um bom atendimento aí com o pessoal que coloca o meu software, e foi aonde que eu comecei a entrar. E aí me veio uma outra dúvida, mas Márcio, eu vou precisar estudar muito, precisar fazer faculdade? Não, não precisa. Por quê? Nesses anos de trabalho, eu já trabalho 14 anos com tecnologia, mas teve algo sensacional que eu aprendi. Que quando eu trabalho com as empresas, eles não querem saber se eu sou gênio, eles não querem saber se eu tenho faculdade, eles não querem saber a minha linguagem de programação, eles não querem saber nada disso, eles querem saber se eu resolvo o problema deles. São 3 perguntas que eles me perguntam sempre. Em todos esses anos, em 14 anos trabalhando com tecnologia, são 3 perguntas que eles me fazem. Mas eu vou dizer para você, quando eu comecei a aplicar esse método do 30 dias em 1, foi nos últimos 4 anos que realmente eu vi um bom dinheiro entrando na minha conta. Por quê? Porque eu coloquei esse passo a passo em funcionamento. Disse não a muita coisa que não me trazia dinheiro e não me
só me tomava tempo e não me trazia dinheiro, e comecei a dizer sim para aquilo que eu trabalhava de uma maneira mais prática, mais rápida e que eu recebia mais. E as 3 perguntas que sempre me perguntam, onde é que eu chego nas empresas, me perguntam sempre a mesma coisa. Eles me perguntam, Márcio, você consegue fazer isso? A segunda, Márcio, quando que você consegue entregar isso aí para mim? E a terceira, Márcio, depois que eu te pagar, você não vai sumir? Então, a primeira, anota aí que isso é muito importante. A primeira, ele pergunta, Márcio, você consegue fazer? A segunda, Márcio, quando que você vai entregar? E a terceira, Márcio, depois que eu te pagar, você não vai sumir? E olha só, dá para perceber aqui nitidamente que a grande dor que eles têm, porque já passaram por alguns processos que não foram legais de terem software. Ou travava, ou dava problema, empresas recebiam, diziam que ia fazer e não faziam. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a atingir nesse ponto de integridade, de ética, onde eu comecei a me tornar uma referência no mercado. Aí eu entendi que eles não queriam saber o meu passado, ou se eu tenho faculdade, se eu sou gênio, eles não querem saber da minha vida, eles querem saber se eu consigo resolver o problema deles. Esse é o fato. E quando eu aprendi a fazer isso de uma maneira simples, eu comecei a fazer múltiplos 30 dias em um. Foi aonde eu instalei um software de manhã, eu tinha agenda para de tarde e ainda tinha agenda para o outro dia. Naquela semana eu comecei a fazer muita coisa. Da primeira vez que eu coloquei R$ 1.500 por um software básico, que foi só lá instalar em 2 horas, eu dei o treinamento e já estava tudo funcionando, aquilo mudou minha vida. Eu não estou falando de riqueza, mas eu estou falando para você de algo que seja transformador. Você ganhar um bom valor em menos tempo e ter mais liberdade. É esse o ponto que eu quero chegar com você. Você não precisa ter 65 projetos. Você só precisa aprender a maneira certa de como entrar com tecnologia e fazer o software certo e se tornar uma referência e gerar valor com isso tudo. E tudo isso de maneira simples. Quando eu fazia muita coisa avançada, eu não ganhava dinheiro. Foi aonde eu entrei num momento de explosão na minha vida. Então, foi nesse ponto aqui que eu quero te contar. Nem tudo foi assim quando eu comecei a trabalhar. Eu já trabalho com tecnologia fazem 14 anos, mas nos últimos 4 anos que eu vi um bom dinheiro entrar na minha conta. E por que nos últimos 10 anos antes desses 4 eu não ganhava dinheiro? Olha só o que eu vou contar para você. Eu, quando comecei a trabalhar com tecnologia, antes de começar a trabalhar com tecnologia, eu era auxiliar do auxiliar de fábrica. E é isso que eu quero que você entenda, que não importa a situação que você vive, não importa o que você tem, o que você não tem, o que importa é aonde você quer chegar. O que importa é que você tem que fazer o processo, fazer um passo a passo, e isso vai te levar numa liberdade. E o ponto importante aqui é que eu vou mostrar para você o que você está perdendo de ganhar, o que paga esse mercado de tecnologia quando você começa a trabalhar em casa com sistemas, com aplicativos. Mas eu quero que você entenda que quando eu comecei a trabalhar, eu era auxiliar do auxiliar de fábrica. E esse é o ponto. Se um auxiliar do auxiliar de fábrica consegue, você consegue também. Então, quando eu era auxiliar de fábrica, eu recebia um salário mínimo. Eu fui chamado para uma empresa, para uma indústria, para trabalhar, né? Foi meu primeiro emprego. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu fui chamado para ser auxiliar de fábrica. Mas quando eu cheguei lá, o fato é que eu fui servir, eu fui ser um auxiliar do auxiliar de fábrica. Então, nem para auxiliar. Então, a primeira coisa que chegou na minha mente foi o seguinte: cara, nem para ser auxiliar eu sirvo nesse momento. Vou ser auxiliar do auxiliar. Mas comecei a trabalhar ali e receber um salário mínimo. Com os descontos dava muito menos que um salário mínimo. E o ambiente lá era muito quente, era empoeirado, era sujo, era muito esforço. Eu sempre fui magro e por ser magro nunca tive força assim de ficar um dia todo levantando peso e era muito pesado o meu trabalho. Para você ter uma ideia, a água que tinha no lugar lá era tão morna, porque era muito quente o ambiente, era no setor de embalagens, com a indústria, estoque, e naquele lugar era tão quente que devia fazer uns 50, 60 graus no verão, talvez até mais, eu não sei. Mas o fato é que quando eu ia tomar água lá no bebedouro, chegava lá e a água estava morna. E muitas vezes eu deixei de tomar água, preferi passar sede do que tomar a água morna lá e me dar uma dor de barriga, porque muitas vezes já tinha me dado dor de barriga. Então, preferia ficar sem tomar água. Então, só para você ver o nível que era terrível, como que eu comecei. Então, eu não tinha nem feito ainda o meu ensino médio,
eu estava estudando, eu já tinha 18 anos e eu terminei tarde o ensino médio. E por que tudo isso aí? Porque eu não dava valor para estudar, eu não era o mais inteligente da turma, eu tinha minhas notas sempre na média. Então foi algo bem difícil para mim. Eu vim de família humilde, eu não tinha muitos recursos. E ali naquele trabalho para mim também era o que eu tinha e estava muito bom para mim. Só que um dia eu passei por um setor e naquele setor lá da empresa abriu a porta e chegou um arzinho tão gelado, tão bom em mim, que era do ar condicionado e o pessoal trabalhando lá, todos bem arrumados, e todo mundo que trabalhava nesse setor andava com bons carros e era o setor da tecnologia. E aí eu perguntei pro pessoal, não sabia, aí eu perguntei para eles, que setor é aquele lá que eles trabalham? E aí meus colegas disseram, ali é que fica o centro de processamento de dados, é ali que faz toda a parte de tecnologia da empresa, ali que fazem as coisas andar, o sistema andar da empresa. E eu falei, que legal, que show. Daí um negócio que eu quero trabalhar, é isso que eu quero trabalhar, falei para eles. Aí naquele dia eu não sabia, eu me tornei o quê? A piada do dia. Então todo mundo começou a fazer piadas com o Márcio, todo mundo falava, tá ali o Márcio da informática, tá ali o Márcio que vai trabalhar com tecnologia, o Márcio que quer ficar sentado no ar-condicionado, assim que eles me chamavam. Então naquele dia eu virei a piada do dia. Nada, nenhuma piada do dia, nada superou o Márcio. E por quê? Porque as intenções do Márcio realmente era essa, ficar no lugar, sentado, com ar-condicionado, mais tranquilo, não queria fazer esforço físico, porque nem condições de esforço físico eu tinha. E nesse momento ali, o pessoal começou a tirar, principalmente porque eles falavam assim para mim, Márcio, esquece isso aí. Isso aí é só para quem é filho de pai rico. Nós vamos morrer aqui como peão de fábrica, assim que eles falavam. Peão de fábrica, é chão de fábrica. Então, naquele dia, o Márcio era a piada do dia. Então, esse foi o primeiro desafio que eu tive, de enfrentar essas críticas, de enfrentar aquilo que todo mundo dizia que era impossível para mim. Mas aí, mesmo assim, eu comecei a estudar. Mesmo assim, eu comecei a me envolver com essa parte de tecnologia. E depois de um tempo, passou algum tempo, alguns meses, e aconteceu que eu ganhei uma oportunidade numa empresa de tecnologia. Comecei a trabalhar com software. O interessante é que dessa passagem de um tempo para o outro, é muito simples falando assim, mas foi muito difícil, principalmente para avançar a barreira de acreditar em mim, que era possível para mim. Por quê? Porque eu era auxiliar do auxiliar de fábrica, por quê? Porque aquilo ali para trabalhar naquele lugar era somente para filho de pai rico. Então, eu sem muitas condições, não tinha condições nem de estudar, nem de nada, era muito difícil para mim. E quando eu ganhei essa oportunidade de trabalhar na área de tecnologia, eu me agarrei de unhas e dentes. E nesse trabalho, eu comecei a descobrir algo um pouco terrível. É algo que o pessoal também me procura aqui durante a semana. Eu recebo várias mensagens durante a semana, pessoas que querem trabalhar em casa com tecnologia, pessoas que querem fazer esse 30 dias em um e não sabem por onde começar. E recebo várias mensagens de pessoas que já trabalham com tecnologia e recebem em média R$ 2.000 no dia que eu estou gravando esse vídeo, né? Em média R$ 2.000. E olha só, era exatamente que quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, comecei a receber. Recebi uma média de R$ 2.000, mas ali para mim receber isso aí, eu tinha que fazer horas extras, muitas vezes eu ficava escravo do trabalho, passava trabalhando de segunda a sexta para receber isso aí. E aí eu descobri que, mesmo assim, eu estava trabalhando em algo que eu queria e achei que ia ganhar muito bem, mas não pagava nem os meus custos. E aí tudo começava, porque ali eu tinha que acordar muito cedo, dormia muito tarde, enfrentava trem, ônibus lotados, chegava no trabalho, às vezes atrasado, por causa que era longe do trabalho. Chegava todo amassado, suado, cansado, e a recém eram 8 horas da manhã. E como que você acha que meu chefe me recebia? Com flores e café da manhã? Não, né? Nada disso. Foi ali que aquilo começou a me saturar. E chegava no final do expediente, que ali já era 6 horas, 5, 6 horas, aí eu teria que ficar mais tempo ali para fazer horas extras para ganhar mais. Aí voltava de novo em casa, mesma rotina. E a recém era uma segunda-feira. Isso para receber apenas uma média ali de R$ 2.000. E o interessante é que hoje muitas pessoas vêm me procurar que trabalham com tecnologia e estão insatisfeitos porque querem ganhar mais e acreditam que tem potencial de ganhar mais e realmente tem. Foi ali naquele momento que um dia um cliente chegou para mim e falou: Márcio, esse software que você desenvolveu,
eu já paguei 95 mil reais por ele. Foi ali que me deu um start. Cara, eu posso trabalhar em casa, fazer meus próprios softwares e vender para essas pessoas por 95 mil reais também. Só que aí foi o momento que eu entrei numa explosão e eu vi assim, cara, chegou. Agora eu vou começar a trabalhar em casa. Comecei a trabalhar em casa. E nesse momento de trabalhar em casa, eu vi que as coisas também não eram tudo isso que eu achei que seria. Porque existia um passo a passo, existe um método certo. E quem sabe esses métodos não ensinam. Por quê? Porque pagaram muito caro para aprender e sofreram bastante para aprender. E não precisa ensinar para ninguém. Foi aí que eu comecei a trabalhar em casa, sofri bastante. Muitas vezes eu não tinha nem o que almoçar. Muitas vezes eu fui lá instalar o software num cliente, já trabalhava com tecnologia em casa e não tinha como trabalhar, como pegar um ônibus porque estava sem dinheiro. E muitas vezes lá na implantação da tecnologia, os gerentes que trabalhavam lá me convidavam para almoçar junto e eu dizia: não, hoje eu tenho um compromisso lá naquele lugar, lá no outro lugar que eu tenho que ir. E aí, o meu compromisso era ir na tendinha do tio lá que vendia frutas para comer 2 dedos de banana. E aquilo era o meu almoço. Muitas vezes eu almoçava também cereais, barrinhas de cereais e estava bom. E aí, quando chegava às 5, 6 horas, chegava em casa tonto de fome. Chegava bem mal. Galera, e tudo isso por quê? Porque eu não sabia fazer esse método, esse passo a passo do 30 dias em um. Foi aí aonde que eu estava para casar. E aí a minha esposa querendo casar, eu querendo casar, a gente querendo formar família. Foi aonde que eu comecei a ir nos bancos para conseguir um financiamento, planos do governo com taxas mais baixas para comprar uma casa. E sempre dava negado. Então eu não conseguia casar, não tinha dinheiro para casar, não tinha dinheiro para comprar uma casa e aquilo tudo começou a me deixar muito triste. Por quê? Porque eu trabalhava como auxiliar de fábrica, depois comecei a trabalhar com tecnologia, depois comecei a trabalhar com tecnologia em casa e mesmo assim não conseguia ganhar dinheiro. Porque o que eu ganhava não pagava os meus custos e muitas vezes ganhava muito pouco em todos esses 3 lugares que eu trabalhei. Foi nesse momento que eu entrei numa explosão, porque eu queria algo melhor, eu queria mudar minha vida. Foi nesse momento eu dei um basta, eu parei com tudo. Eu fiquei uma semana sem trabalhar, uma semana praticamente parado, só atendendo quem eu já tinha software. E eu estava muito triste mesmo. Por quê? Porque eu percebi que muita coisa que eu fazia era só para perder tempo. E aquela perda de tempo só me deixava mais triste. E o que aconteceu? Foi a semana que eu comecei a pontuar, comecei a fazer listagem e estudar tudo aquilo que fazia diferença na minha vida. Todos os softwares que mais eram requisitados no mercado. Todo software que mais deu certo para mim. Tudo aquilo que me fez avançar, tudo aquilo que me fez ganhar melhor. E eu comecei a pontuar e comecei a trabalhar somente com isso. E comecei a dizer não. Comecei a dizer não para muitas empresas que só me tomavam tempo e não me davam dinheiro. Só me tomavam tempo e eram softwares que não pagavam as minhas contas. Foi aí que eu comecei a trabalhar só com aquilo que o mercado, o comércio necessita. Eu aprendi essa maneira, aprendi o que o mercado necessita, o que lojas, indústrias, mercados atacados, o comércio em geral tem por necessidade. Aprendi a fazer o software certo, aprendi a me tornar uma referência para que várias pessoas e empresas de vários estados entrem em contato comigo solicitando os meus serviços. Aprendi a gerar valor com isso e foi aonde que eu comecei a aplicar. Quando eu apliquei, recebi R$ 1.500 e coloquei no bolso. Mas o importante não é a questão do dinheiro, mas foi um volume de dinheiro em apenas 2 horas de trabalho. Foi ali que eu me liguei. Cara, eu descobri uma maneira de trabalhar certo, fazer tecnologia em casa de uma maneira muito mais prática e colocar numa lojinha da esquina, no mercado da rua, que já vai entrar, é o que eles estão precisando. Foi nesse ponto aí que comecei a trabalhar e aí eu pensei, bom, mas pode ser só coisa na minha cabeça, talvez isso aqui vai acontecer só daqui a 2 meses e daí minhas contas nesses 2 meses. Não, apliquei e deu certo de novo. Aí já instalei de tarde, instalei de manhã, instalei de tarde. Apliquei de novo, instalei para outro dia. Apliquei de novo, instalei para outro dia. E ali eu já tinha ganhado naquela semana 5 meses que eu já poderia ficar parado, porque eu já tinha dinheiro suficiente para me manter 5 meses com as minhas contas pagas. Olha só a maravilha. 5 meses, se eu querer, naquele momento, eu poderia parar com tudo, ficar sem trabalhar e teria minhas contas todas pagas durante 5 meses. Isso que aconteceu na minha vida. Ali eu entendi,
cara, eu aprendi uma fórmula, eu aprendi uma maneira de como fazer tecnologia em casa de uma maneira mais simples e receber esse 30 dias em um. E aí eu comecei a fazer múltiplos 30 dias em um. Galera, então é isso que eu quero dizer para você. Não importa se você também é um auxiliar de fábrica, não importa o trabalho, o ramo, não importa se você já trabalha com tecnologia e não está feliz, mas existe sim essa maneira que eu coloco aqui no canal e você aprende a como fazer isso de uma maneira muito mais simples, mesmo começando do zero, a ter altos rendimentos. E agora eu vou mostrar para você o que você está perdendo por não estar trabalhando em casa com tecnologia, ou por estar trabalhando em casa com tecnologia de maneira errada. Você pode aumentar muito mais os seus rendimentos. Então pega papel e caneta na mão e começa a anotar esses pontos aqui que são muito importantes, certo? Então olha só, é um ganho aqui que você consegue ter legal aqui, ó. Então essas são as oportunidades que você está perdendo por não ter um software seu, tá? Eu quero que você tenha um software seu rodando aí numa loja, no mercado, atacado, indústrias, no comércio em geral. Por quê? Porque é um grande movimento que tem aí e você consegue ter um bom rendimento para colocar o seu software no piloto automático. E isso vai te trazer liberdade, tá? Então olha só, o que eu vou dizer para você aqui, ó. Desse meu software básico aqui, esse software básico aqui, somente com ele, tá? Eu tenho 3 versões dele. A básica, ó, então isso que a minha proposta com você, faça também um software básico, comece com o básico, que nem eu comecei, ó, coloquei sistema ali de cadastro de clientes, fornecedores, produtos e a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica é sensacional, por quê? Porque você consegue receber mensalidades. Hoje, a lei exige que nenhum estabelecimento aberto venda sem emitir um cupom fiscal. É obrigatório emissão de cupom fiscal entregar para o cliente. Então, já aí você ganha um passo muito grande na frente. Então, a básica, olha só, versão básica. Então, eu vou colocar aqui, ó, software, olha só, software, vamos colocar aqui, ó, um V de versão, versão básica. Quanto? R$ 1.500, tá? Eu tenho concorrentes que eles cobram R$ 500. Eu também comecei com 400 e poucos reais os primeiros softwares que eu comecei a trabalhar. Mas olha só, R$ 1.500 hoje eu tenho e tem outros concorrentes por R$ 500. Eu faço 3 vezes mais. Hoje eu consigo fazer isso aí. Por quê? Porque eu criei um valor com esse software. Hoje ele é requisitado, tá? O primeiro software que eu instalei foi numa média de 500 e poucos reais, foi no mercadinho de bairro. Mas ele foi tão bom para mim, isso se transformou como uma vitrine. Por quê? Porque lá passou um outro dono de um mercado maior e ele perguntou informações sobre aquele software que estava rodando. Então fui lá, instalei um software básico lá naquele mercadinho de bairro. Passou esse dono de outro mercado maior e perguntou: esse software trava, esse software é bom? A pessoa que fez esse software, ele tem um bom atendimento? E eu passei em todas essas perguntas. E foi nesse momento que ele me chamou para colocar o software lá. Quando eu fui chamado para colocar o software lá, esse dono do mercado falou assim para mim: Márcio, faz tempo já que era para mim ter colocado o software. Eu não coloquei por quê? Porque eu quero continuar administrando, eu tenho muito medo que alguém venha me roubar aqui. E eu nunca tive computador, eu nem sei como mexer com isso, então eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu falei para ele: calma, você precisa agora que coloque um software no ar de uma maneira mais prática, mais simples, mais básica. Eu vou trabalhar para que você venha ter um software que fique adequado à cultura do seu trabalho aí, tá? Fica tranquilo que eu vou fazer tudo certinho para que você venha ter o mínimo de esforço aplicado. E foi aonde eu coloquei lá um software tão bom para ele, tão prático e tão simples, que faz essa parte toda fiscal para ele de uma maneira muito mais objetiva. Foi nesse momento, quando eu coloquei no ar, ele ficou tão alegre que ele conseguiu operar um computador que nunca ele tinha usado antes, que ele me indicou para várias outras empresas. Olha só, eu não conheço muitas empresas, muitos empreendedores, eu sempre fui tímido, mas eu conheci uma pessoa que não era. Aí essa pessoa que é esse dono do mercado, quem são os amigos deles? Empresários, empreendedores, pessoas de visão, tem contabilidades, tem líderes. Então esses são os contatos deles. E aí ele me indicou para muitas outras empresas. Ele me indicou numa média de 15 empresas para colocar o software. Ele ficou tão grato que quando eu chego lá, ele sempre fica me anunciando. Esse aqui é o Márcio, o rapaz do sistema, que fez tudo para mim de uma maneira muito mais simples, muito mais prática. Olha só que legal. Foi aí que eu ganhei o mercado, porque ele
E ali foi uma vitrine. Eu já tinha lá no Mercadinho de Bairro um software, e aí ele viu esse software e colocou no dele. Cada lugar eu entendo que é uma vitrine. Por isso que você tem que ter um software seu. Por isso que você tem que colocar logo um software no ar. Porque você está perdendo de seu software se dá como uma influência, se dá como uma referência, ser uma vitrine naquele lugar. Você está perdendo o negócio. Então você tem que ter uma versão básica, que no meu caso aqui é R$1.500, tá? Mas eu não comecei com R$1.500. Depois a versão, vamos copiar aqui, ó. Versão média. E essa versão média aqui é 2.900. E tem a versão avançada. Que é 6.900, tá? Eu tenho uma outra versão que é de R$15.000. Eu não tenho, essa aqui é a versão de desenvolvimento que eu desenvolvo para as empresas, tá? Que é na média de R$15.000. Galera, e softwares básicos? Olha só, lembra só, como é que eu coloquei naquele mercadinho de bairro lá? Era só cadastro de clientes, fornecedores, produtos e nota fiscal eletrônica. Bem simples, somente o que eles precisavam usar. Depois eles foram me pagando para colocar mais coisas nele, certo? Olha só, então esse é o primeiro, tá? Do software. Software pago. Ó, software que é pago o quê? A instalação. O que eu cobro é a instalação e o treinamento. Tá? É isso aqui que eu cobro. Instalação e treinamento. Então é onde você recebe isso em apenas um dia de trabalho. Tá? Onde é que eu ganho mais também? Olha só o que você está perdendo por não ter um software seu aí. O que você está perdendo? Ó? Você está perdendo mensalidades. Mensalidades. Eu recebo sobre esses softwares fiscais. Eu prefiro sempre trabalhar com software que é fiscal, porque recebo 10% sobre cada um deles. Esse software aqui, ó, R$1.500, eu recebo 150 por mês, é 10%. 150, esse aqui é 290 e esse aqui é 690. Mas eu tenho um cliente que ele começou com esse software aqui, deixa eu mostrar para você. Aqui, ó. Ele me paga é um atacado, ele me paga R$1.100 só para ter uma versão de um software de retaguarda. Software de retaguarda é um software que ele fica lá nos bastidores e ele manda carga para os caixas, tá? Eu tenho um sistema de caixas que não é meu, é terceirizado, eu terceirizo outros softwares de outras empresas porque eu não consigo atender tudo. Olha só, galera, essa que é a real. Eu não consigo atender tudo. Por quê? Porque eu tenho lá um software meu e eu não tenho interesse em fazer sistemas de caixas para empresas muito grandes, para atacados muito grandes. Por quê? Porque isso aí dá muito problema. Ele muitas vezes tem que ter um suporte fim de semana e eu optei por liberdade. E aí eu coloquei aonde? Numa retaguarda que ele faz toda a distribuição, todo o gerenciamento do atacado. E aí ele é R$1.100 esse software que eu fico recebendo todos os meses. Olha só, eu recebo ele já há 10 anos. Tá? Eu recebo dele. Começou com 6.900, tá? Que foi a primeira versão que eu instalei dele. Hoje ele seria uns R$15.000. Ó, em 2010, 5/5 de 2010. Começou com essas mensalidades e hoje está em R$1.100. Ele já me pagou mais de R$100.000 somente com esse software nesse atacado aqui. Certo? Então tem softwares de vários valores aqui. Então aqui, olha só, então são as mensalidades que você está perdendo de ganhar, certo? Aonde também, galera, tem algo muito legal que dá para você trabalhar, que é com participação de lucros, tá? Só que eu ainda não ensino no canal como você fazer, mas você já pode ir pegando essas fontes de lucro que você já pode começar a trabalhar em casa e fazer isso aí também. Muitas vezes eu chego em empresas que nesse caso, num atacado aí, um outro atacado que eu atendi, que uma semana atrás eles estavam fechados, eles não conseguiam trabalhar porque o software travava, dava muitos problemas. Aí eu entrei lá com o meu e deixei ele lá funcionando, tudo certinho. E o que aconteceu? O grande problema, eles estavam muito necessitados. Então aqui, de empresas que faturam aí R$100.000 por mês, 1 milhão, 2 milhões, você pode tranquilamente entrar e receber 5% do faturamento deles, 1%, tudo isso aqui é negociável. Por quê? Porque você vai começar a ter participações de lucros ou de faturamento da empresa. Por quê? Porque elas estão precisando de alguém que venha solucionar o problema delas.
Porque não adianta eles colocarem um outro software que vai travar também, eles precisam de alguém de confiança. Isso aqui acontece quando você é indicado. Quando você é indicado a colocar um software, você coloca o preço que você quer. Claro que eles não estão dispostos a pagar aquilo também que você quer. Então você tem que ter uma média de mercado. Isso tudo você vai aprendendo na prática, no campo de batalha. Mas o importante aqui é você entender que você tem como receber essas porcentagens também, certo? Do 4 aqui, ó. Quando você faz, olha só que legal, quando você faz uma parte sistema de pagamentos no seu software, você recebe aí uma média de 15, 20% do faturamento deles, tá? Então esse aqui é a mesma lógica que o Uber usa, tá? Tem casos do Uber que o pessoal paga aí 50%, outros já vi a 80%. Nessa data aqui o Uber fala mesmo que é uma média aí de 25%, mas a gente vê que chega mais. Outro estudo aqui que eu fiz, o iFood, ele paga, uma média aí, se você for colocar o seu delivery no iFood, você vai pegar e vai ter um custo aí mais ou menos de 15, 20% aí que tem, tá? Essa média aí. E aí o que acontece? Quando você faz isso aí sincronizado no seu software, você tem direito a receber de tudo que passa lá 15 a 20%, tá? Então são várias maneiras que você tem. Então só nas primeiras aqui que você trabalhar, só com esse software básico aqui de cadastro aqui, você já consegue receber esses valores aqui, ó, do primeiro e número 2. Márcio, tem mais? Tem muito mais aí que você consegue ganhar, tá? Você consegue ganhar também sobre a venda de equipamentos de tecnologia. Eu faço a parte também da infraestrutura. Eu chego em empresas que eles falam assim para mim, Márcio, quando é que você pode instalar o software? Eu pergunto, você já tem computador? Eles falam para mim, mas precisa de computador? Então tem lugares que eu chego e não tem nem computador. Então, galera, então você consegue ganhar muito nessa parte aí. Você trabalhar, saber como trabalhar, as formas de ganho. Tem muitos ganhos que você consegue atacar. Fundamental é você entender que você está gerando riqueza para você e não para outras pessoas. E você consegue receber isso em apenas um dia de trabalho. Um outro aqui que você também ganha, vou colocar aqui o quinto, ó. O que que é? Apps, aplicativos, que nem esse aqui, ó. E o legal dos aplicativos é que é algo moderno, algo que todo mundo quer, algo que todo mundo está precisando. Hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, é o mais requisitado. É o app. Por quê? Porque ele faz a vitrine na palma da mão do cliente. A vitrine da loja, da indústria, seja lá o que for, está na palma da mão do cliente. E quando você faz o link de pagamento, você vai ter uma maquininha de cartão na mão de cada cliente dessa empresa. Então, por isso, eu sou bastante chamado em vários estados para desenvolver isso aqui. Tá? Mas não é de qualquer maneira, você não vai desenvolver software de qualquer maneira. Você não vai desenvolver software do padrão que tem que desenvolver software. Não, tem uma maneira certa, tem uma maneira correta de fazer isso aqui, certo? Então, quanto que a gente ganha aqui, ó? Esse software ali, tá? Ele começou com 14 mil reais, aquele app. App de gerenciamento empresarial, tá? E é o mesmo também de integração, tá? E de integração. Você faz a integração dos dados que estão lá da empresa para a nuvem para ler nos smartphones em qualquer lugar do mundo, tá? Então, esse aqui, ele começou com 14 mil reais. E olha só, não é um aplicativo muito avançado. E com esse app aqui de integração, você consegue atingir 95% das empresas. Márcio, por que esses dados, esses números? Olha só, de 20 empresas que me chamaram para desenvolver, somente uma eu não me interessei de atender. Por quê? Porque como eu já tenho essa base pronta, é só para replicar para os outros. É muito mais rápido, é muito mais prático de ter que desenvolver algo novo. Então é 95% daquilo que mais está sendo usado, aí, mais sendo necessitado. Você consegue fazer em casa isso e atender 95% das empresas. Não é nada de outro mundo, que nem algo de outro mundo que me pediram, foi algo que eu não tinha interesse de desenvolver, porque eu não tenho nenhuma base pronta assim. Ele queria colocar uma câmera na frente
da máquina que faz as peças numa indústria e queria que a inteligência artificial identificasse se a peça era boa ou ruim. Para mim fazer isso aí, eu teria que ter meses de estudo e trabalho lá dentro. E não compensou o valor para receber, então para mim não me interessou. Porque eu já tenho algo pronto. Então, se eu já tenho algo pronto, que é só replicar e ganhar, por que eu vou perder tempo com outras coisas e ter que estudar mais coisas diferentes? Começar do zero algo, se eu já estou ganhando aqui. Eu já tenho uma fila de espera. Então, não precisa. Então, ele começou com 14 mil reais e hoje ele está 21 mil reais. Tá? Tem umas bases aqui, ó, que nem do pessoal que me manda as mensagens, ó, aqui, ó, que nem 12 mil, esse aqui de 45 mil. São bases que eu uso em cima desse aqui, entendeu? Somente com a base ali que eu tenho estruturada, eu só vou replicando para os clientes. Então tem que ser simples, tem que ser prático. Você não pode ficar muito tempo envolvido com o projeto, porque isso vai te tomando tempo, você vai ficando escravo. Então uma coisa que eu aprendi a me libertar é da escravidão. Então, galera, o que você precisa entender é que tem que ser algo simples, algo prático, para que venha te dar liberdade, certo? Se inscreva no canal, comenta aqui embaixo, deixa os seus comentários, qual a dica que mais te ajudou. Isso me ajuda a entender qual é o conteúdo para colocar aqui para você no canal. Se inscreva, clica no curtir, que isso me ajuda bastante também, certo? Valeu!